Boa tarde, alunos do quinto ano. Hoje nós vamos fazer a correção do simulado de matemática de ontem. Essa correção vai ser de forma comentada e vai ter duas partes. Na primeira parte vai ser a correção da questão número 1 até a questão número 11, para o vídeo não ficar muito longo. E a segunda parte é da questão 12 até a questão número 20, ok? Então vamos lá iniciar a correção de forma comentada. Questão número 1. Maria colocou um bolo para assar na hora indicada no relógio da figura abaixo. Então, o bolo ele foi para o forno às 11 horas e 35 minutos, como diz aqui o relógio. O bolo ficou pronto 1 hora e 35 minutos depois. Que horário o relógio indicava quando o bolo ficou pronto? Então, você tem duas maneiras de fazer essa questão. Uma das maneiras é você contar aqui no próprio relógio, né? Minuto após minuto, até você completar o tempo que o bolo ficou dentro do forno, que foi de 1 hora e de 35 minutos, certo? E a outra maneira é você fazer a soma do horário que você tinha com o tempo que o bolo ficou no forno, certo? Então, duas maneiras distintas, duas maneiras diferentes de você encontrar a mesma questão. Então, eu vou fazer aqui das duas maneiras para você poder entender melhor. Então, vamos supor aqui o seguinte, né? Que depois de 1 hora, né? É 1 hora e 35, mas eu vou pegar aqui agora só 1 hora. Depois de 1 hora, esse bolo, ele depois de 1 hora que ele ficou no forno, ele já está aqui, ó, marcando, né? 12 horas e 35 minutos, certo? Depois de 1 hora, porque era 11h35, com 1 hora dá 12h35, certo? Então fica faltando aqui 35 minutos a ser contado. Sabendo que de um número para o outro corresponde a 5 minutos, né? Dentro desse relógio analógico, então eu vou ter aqui, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Então, o ponteiro maior, que é esse, ele irá marcar, ou ele irá ficar aqui, ó, em cima do 2, ou apontando para o 2, certo? E a partir do momento que esse ponteiro maior ele passou aqui no 12, então virou a hora. Se era 12, então ficou 1. Então vai ficar dessa forma, ó, aqui no relógio ao lado, o ponteiro maior em cima do 2, correspondendo a 10 minutos, e o ponteiro menor em cima do 1, ou seja, 1 hora e 10 minutos. 1 hora e 10 minutos. Então, o bolo ele começou a ser assado às 11h35, passou 1 hora e 35 minutos no forno, terminou de ser assado a 1 hora e 10 minutos. Essa é uma das maneiras, certo? A outra maneira é você pegar o tempo que o relógio estava marcando, né? Inicialmente era 11h35, e somar com o tempo que ele ficou no forno. Ou seja, é isso aqui, ó. 11 horas e 35 minutos foi a hora que o bolo foi colocado no forno. Ele passou 1 hora e 35 minutos no forno. Quanto vai dar isso? Então 35 mais 35, isso vai dar 70 minutos. E 11 mais 11 é igual a 12, né? Só, gente, que observe que 12 horas e 70 minutos, isso não existe, ó. 70 minutos passou do máximo, que o máximo existe o quê? 60 minutos, que corresponde a 1 hora. Então, 70 minutos corresponde a 1 hora e 10 minutos. Então, quando eu transformar esses 70 minutos, né, para 1 hora e 10 minutos, eu vou perceber o quê? Que 12 mais 1 é igual a 13. 13 horas e 10 minutos, ou seja, 1 hora e 10 minutos, certo? 13 horas e 10 minutos corresponde ao horário da tarde. Então, a resposta da questão número 1 é a letra D. D de dado. Questão número 2. Quantos retângulos formam a caixa ao lado ou a caixa abaixo? Então, você observa que a caixa é formada por retângulos, né?
Contando aí, ó, você vai perceber que existe 2 ao lado, um à frente e um atrás, né? Vai já dar 4. Um em cima e um embaixo. Então, total 6. Resposta na questão 2, letra C. Questão número 3. A Juliana fez algumas figuras planas em papel cartão, como mostra a figura. Ao juntar todas essas partes, formam um sólido chamado de quê? Então, se você juntar todas essas partes, você vai ter, ó, esse sólido aqui. E esse sólido, gente, ó, ao observar as figuras que a gente tem, né, tenho aqui 4 triângulos e tenho um quadrado. Se você observar todas essas figuras aqui, os 4 triângulos e o quadrado são formados apenas por linhas retas, né? Apenas por linhas retas. Ó, no item A diz o cone. O cone, ele tem partes arredondadas, então não é o caso, porque as nossas figuras só têm linhas retas, né? O cilindro no item C também tem parte arredondada e aqui não aparece. Então ficou sobrando o prisma e a pirâmide, né? A diferença do prisma para a pirâmide é qual? É que o prisma, as bases dele, né? Embaixo e em cima, existem bases no prisma embaixo e em cima. Aqui, ó, certo? E na pirâmide não, só existe a base que é a de baixo. Em cima, ó, é um vértice. Então, só sobrou como resultado, na questão 3, a letra D, pirâmide. Ok? Essa pirâmide é uma pirâmide de base quadrada. Questão número 4. Esta é a quantia que José conseguiu economizar esse mês. Se ele trocar as moedas por cédulas de R$10, com quantas notas ele ficará no total? Então, você observa que o José, ó, ele já tem aqui, ele já começa aqui essa questão com 3 cédulas de R$10. E as moedas que ele tem, ó, de R$1 são 9 e 2 de 50 e o resto é de 25. Então, só isso daqui já vai dar quanto? Ó? Só essas moedas que estão circuladas já dá 10, já dá R$10. Ou seja, já dá para trocar por uma cédula. E o que sobrou, né, não dá para trocar por uma cédula de R$10. Então, eu tenho já 3, com uma que vai formar aqui, eu vou ter, no caso José do problema, ele vai ter então 4 cédulas de R$10 ao final, né, que ele conseguir trocar essas moedas. Ok? Então, a resposta da questão 4 é o item C de casa. Questão número 5. O número tem 8 unidades de milhar, 3 centenas, 1 dezena e 9 unidades. O número composto é. Então, eu só vou distribuir esses valores dentro das suas respectivas casas. Ó, 8 unidades de milhar, 3 embaixo, né, centena, 1 dezena e 9 unidades. Esse número quem é? Então, é 8.319. Ele se encontra no item C de casa. Simples, né, gente? Questão número 6. Observe a figura abaixo, considerando cada quadrinho da figura como a unidade de medida. A área dessa região pintada é... Então, né, a área da região pintada é o que ele quer. Então, para a gente calcular a área, basta a gente contar aí quantos quadrinhos existem. Só que tem um problema. Existem quadrinhos inteiros e existem quadrinhos pela metade. Vamos contar aqui quantos quadrinhos existem inteiros aqui, ó. Já contei. Isso vai dar 19 quadrinhos inteiros. E quantos eu tenho pela metade? Tenho 1 pela metade, 2, 3, 4 quadrinhos pela metade. Mas eu posso perceber também que se eu juntar uma metade com outra metade, forma um quadrinho inteiro, ok? Então eu vou juntar duas metades, ó, eu já tenho 19 inteiros, vou juntando duas metades, vai dar 20. Deixa eu juntar as duas outras metades, 21, né? Metade com metade forma 1. Então eu tenho aí o total de área da região pintada vai ser de 21 quadrinhos. A opção verdadeira é o item B de bola. Questão número 7. Ricardo anda de bicicleta na praça perto da sua casa.
representada pela figura abaixo. Se ele der a volta completa na praça, ele andará quantos metros? Então, o que é que a gente vai ter aqui? É uma questão de perímetro, onde eu vou ter que somar aqui quanto ele vai andar em cada lado, né? Ele só deu uma volta, né? Na questão é só uma volta completa. Então, gente, ó, ele saiu daqui, vamos marcar aqui um ponto. Ele saiu daqui, ele vai andar 30 metros, depois vai andar aqui nessa direção 50 metros e depois vai andar aqui nesta direção. Essa direção não tem dizendo aqui quantos metros são, mas eu sei que esse tamanho é igual a esse. Então, se esse é 30, esse aqui de baixo também vai ser 30, ok? E vai andar mais essa distância até chegar aqui, ó, no lugar onde ele saiu antes. Então, também não tem o valor daqui, mas eu sei que esse tamanho é igual a esse, e se esse é 50, esse também vai ser 50. Então, para mim calcular quanto ele andou em torno dessa praça, é só somar todos os lados. Então, 50 mais 50, mais 30 mais 30. Somando tudo, isso vai dar 160. Então, a opção da questão número 7 é o item A. Questão número 8. Armando, representado pela letra A, Bárbara pela letra B e C, o Carlos, moram na mesma rua. Para entregar uma correspondência, o carteiro deveria descobrir o endereço completo de Bárbara, sabendo que as casas estão dispostas segundo a figura abaixo. Então, a casa de Bárbara, ela fica localizada em qual número? É isso que ele quer. Então, é uma questão simples, né? É uma régua numérica e aqui a gente tem uma sequência numérica. Do 0 passou para o 5. Andou quantas casas? 5. Do 5 passou para o 10. Então, está crescendo de 5 em 5. Então, quer dizer que depois do 10 está crescendo 5. Então, Bárbara vai ser 15, né? Isso é uma lógica, certo? Então, a opção a marcar, a pergunta é: a casa de Bárbara fica localizada em qual número? Então, a opção letra D, no número 15, ok? Próxima questão é a questão número 9. O algarismo que está na ordem da centena do número 8.543. Quem é o número que está na centena? É isso que ele quer. Então, eu já coloquei aqui em cima os valores, eu vou agora numerar. Quem é unidade, quem é dezena, quem é centena e quem é unidade de milhar. Todos aqui. Como ele quer o número que está na centena, então quem está na centena aqui é o número 5. Então, a opção é marcar a letra B de bola, né? Sem problema nenhum. Questão número 10. A professora pediu a Júlia para decompor o número e ela fez da seguinte forma: 3 vezes o 1.000 mais 5 vezes o 100 mais 7. Então, qual é o número que a professora pediu? Então, 3 vezes o 1.000, 3.000, mais 5 vezes o 100. 5 vezes o 100 é 500. Mais, quem restou? O número 7. Então, 3.000 mais 500 mais 7 dá 3.507. Correto? No item A eu tenho 357, né? Não é. No item B eu tenho 3.057. Não é. E no item C eu tenho 3.507. Então, a opção a marcar. Letra C de casa. Ok? Questão número 11. Professora Flávia pediu para seus alunos calculassem o número desta operação. É o 8.426 menos o 973. Fazendo essa operação aqui de subtração, aqui o sinal, nós vamos ter unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, unidade de milhar embaixo de unidade de milhar, né? Mas aqui não tem ninguém, fica assim mesmo. Então, unidade, 6 menos o 3, isso é igual a 3, ok. Dezena, eu tenho 2 menos o 7, é possível fazer a subtração? Não, né? Não é por quê? Porque o número que está em cima ele é menor, então eu vou ter que reagrupar. Para reagrupar, eu vou ter que tirar uma casa aqui,
da casa imediatamente superior à dezena, no caso é a centena, que tem um 4. Então, vai deixar de ter um 4 aí, vai ter um 3 agora, porque uma casa daqui vai para a dezena, onde tinham 2. E agora vai ficar lá, ó, na dezena, o 12. Ok? Então, 12 menos o 7, isso é igual a 5. Agora eu vou para a casa das centenas. 3, né? Era 4, mas agora é 3. 3 menos o 9. Não é possível subtrair porque o número que está em cima, que é o 3, é menor que o 9. Então, vou reagrupar de novo. Tirando uma casa aqui da unidade imediatamente superior à centena, que é a unidade milhar, onde está o 8. Vou tirar o número 1 do 8 e vai ficar o número 7 lá, né? E esse número 1, ele vem aqui para onde está o 3, que vai ficar 13 agora. E agora eu posso efetuar a subtração. 13 menos o 9, isso é igual a 4. E onde tinha o 8, né? Agora é 7. O 7 não tem com quem subtrair, baixa o 7, né? Baixou o 7. Resultado: 7.453. A resposta está no item A da questão número 11. Então, gente, aqui acabou a primeira parte. Logo em seguida, a segunda parte do vídeo com as questões 12 até a questão número 20.